E vamos para mais um Estude Vlog aqui no canal. Dessa vez eu tô estudando física, fazendo umas revisões, porque eu vou ter simulado no final de semana. Ai, gente, nem sei nem como que eu vou fazer esse simulado, porque tem muito tempo que eu não faço umas provinhas assim, sabe? Mas eu tô aproveitando esse tempo que eu tô em casa e tô enfiando a cara nos estudos. Aqui eu tô estudando física, eu tô usando a plataforma do Hospital Questiona, que ela é ótima, é uma plataforma só para questões, e eu gosto bastante dela. Eu uso a prova total, que eu assisto as aulas das matérias, né? E no caso aqui, eu tinha assistido uma aula, feito as anotações e vim responder as perguntas do Hospital Questiona para ver se eu aprendi mesmo a matéria. E vou te falar, em física não é fácil não, gente. Eu tinha muita dificuldade em matemática, mas matemática eu tô pegando o jeitinho graças ao Checkmate Enem que eu uso. Ele é ótimo para a área da matemática, mas o foco de hoje não foi matemática, mas sim física. Nesse dia, eu me lembro que eu estudei física e fiz revisão de alguma outra matéria, que eu não tô muito lembrada agora. Mas física, assim, eu fiquei praticamente a tarde todinha estudando, encurtei muito o vídeo, porque, sério, ficou muita coisa estudada mesmo. Mas enfim, né, relevemos, porque a gente sempre fica muito focada nos estudos por aqui. E eu tô usando esse mini caderno aqui, que ele é maravilhoso, que eu aprendi uma coisinha que eu tô usando ele bastante. O que eu faço quando eu tenho dúvida ou quando eu errei alguma questão? Eu tenho esse caderninho aqui. É um caderninho simples, mas eu preferi esse tamanho mais compacto. E eu uso ele para caderno de erros. E o que acontece? Eu preferi esse também porque ele é argolado, aí fica melhor de arame. O que acontece? Toda questão que eu erro, pra mim não errar de novo, eu vou anotando tudo nesse caderninho aqui, ó. Aí aqui tem as coisas que eu errei de biologia, uma questão no caso que era os níveis de organização. Aí eu coloquei tudo aqui bonitinho. Aqui embaixo eu coloquei na ordem. Aí aqui também que eu errei sobre esporulação, brotamento, eu coloquei a definição aqui porque eu não tinha visto essa matéria ainda, né? Aqui eu vou colocando coloquei sobre os sais minerais também, que eu tinha errado. E tudo que eu vou errando, eu vou anotando aqui, porque depois fica mais fácil de revisar. Esse aqui também de células. Fica mais fácil de revisar pra mim. Aí que eu tava respondendo matemática. Aí eu vou depois, até eu aprender a matéria, quando eu erro uma questão, que eu deixei anotada aqui, aí se acaso essa questão aparece pra mim de novo, porque eu uso uma plataforma de questões, né? Que é o Hospital Questiona. Aí caso essa pergunta apareça novamente, ou eu me lembro da resposta, porque eu a escrevi, ou se eu não lembro, eu venho no caderninho e eu só olho a definição, né, e vou respondendo a pergunta. Isso fica muito mais fácil para mim aprender. Porque, assim, a gente tem que ter um estudo ativo. E o estudo ativo seria o estudo por questões. Que aí você vê a matéria, ou às vezes você nem vê a matéria, você tenta resolver questões. Na maioria das vezes eu faço desse jeito. E aí eu vejo, tipo, em que eu preciso melhorar, qual parte eu preciso estudar, o que eu tô errando, se eu persisto no mesmo erro. Isso fica muito bom. E é melhor porque fica mais tempo na minha mente. Eu gravo muito bem assim. É uma diquinha pra vocês pra estudar. Eu comecei a fazer esse método do caderno e, assim, me ajudou muito, né? E que eu faço toda vez que eu vou estudar. Eu tinha dado uma estudadinha em física por questões, eu vou anotando tudo que eu errei, mas eu sempre pego um bloquinho, eu coloco o dia, né, no caso foi na terça-feira, e vou colocando todas as tarefas que eu tenho que fazer. Tanto coisas de estudos para o Enem, como também aulas que eu tenho que assistir,
algum simulado, algum exercício. E também, às vezes, eu coloco algumas tarefinhas que eu tenho para casa, mas é mais difícil. Eu coloco normalmente muita coisa de estudos. Eu uso mais isso, checklist. E aqui estamos continuando com física. O dia praticamente foi bem física mesmo. E assim, a gente vai respondendo, vai aprendendo com os erros, e eu erro bastante física porque eu tenho muita dificuldade, como eu falei com vocês. E assim, eu pego a matéria, mas na hora de responder a questão tipo Enem, eu erro muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade na interpretação da questão. Como assim? Eu leio a questão, tá tudo bonitinho, só que vamos supor que é uma questão de movimento uniforme, que era até a matéria que eu tava assistindo. Eu não vou saber que é o movimento uniforme, eu não consigo identificar que essa questão é sobre o movimento uniforme. E acaba que eu me atrapalho toda. E assim, eu sei que eu tenho que trabalhar mais isso, as questões, que eu tenho que tentar meio que forçar a minha mente, meu cérebro, a aprender física, mas não forçar de um jeito cansativo, mas dar uma forcinha para mim conseguir gravar, conseguir entender a interpretação da questão de física. Também tenho esse mesmo probleminha com matemática, mas a matemática eu tô conseguindo fazer as questões, mas ainda tem um pouquinho de problema na interpretação. Porque não é que eu não saiba interpretar a questão, eu até sei, só que eu não sei qual propriedade aplicar na questão, sabe? Eu sei. E esse é o mais importante da prova do Enem, né, e de qualquer vestibular. Interpretar a questão para poder aplicar a propriedade. Assim, depois que eu terminei uma página inteira de física, fui pra mais. Porque, gente, é sério, física, eu não me dou bem, mas precisamos estudar, né? Porque Enem, né, gente? Enem tem física e é aquela questão, eu tenho que aprender a interpretar porque eu vou ter que interpretar no Enem. Pelo menos em casa, quando eu tenho alguma atividade que eu estou fazendo, se eu erro, eu consigo ver no que eu errei. No Enem, não, não errei. Se eu errar, errei, né, gente? Aí não tem como. Mas aqui, tudo que eu posso pegar da videoaula, da explicação, eu anoto tudo. Claro que eu não anoto os mínimos detalhes, eu anoto as coisas mais importantes. Igual aqui, o professor vai falando, vai mostrando no slide, eu vou anotando. Aí, dependendo, se eu tiver mais tempo para poder estudar a matéria, porque são muitas matérias pro Enem. Mas se eu tiver mais tempo, o que eu faço? Eu pego e assisto a aula novamente, prestando atenção apenas na explicação, sem anotar nada. Eu pego muita coisa assim. E quando eu vou fazer a emoção da reguinha fofinha, ela é uma reguinha que abre, ela é 15 centímetros, mas ela abre, ela vira 30 centímetros e tem uns desenhozinhos, uns bichinhos, é muito fofinha. Sim, é minha régua de criancinha. É porque é mais fácil de guardar no estojo ela, pelo tamanhozinho mais compacto. Mas voltando, né, gente, é complicado, física, não vou mentir. Mas até que eu tô conseguindo. Eu entendo a explicação, eu consigo pegar muita coisa que o professor fala, consigo gravar fórmula, mas não consigo aplicar na hora da questão, porque eu tenho que interpretar. E eu preciso aprender a interpretar. Interpretar português, literatura, eu consigo tranquilo. Biologia eu consigo interpretar. As outras matérias todas eu consigo, mas física e matemática são as que mais pegam pra mim.
Essa foi uma das aulas que eu mais anotei de física, mas tudo tranquilo. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, de curtir, de comentar e compartilhar. Podem comentar também próximas opções de vídeos que eu tô aberta a todas e sempre vou responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!